Olá, bem-vindos ao canal Criatividade 4D. Aqui você vai ouvir as histórias das invenções mais impactantes da humanidade, sob uma ótica diferente, a ótica de seu propósito sobre nossas vidas. O ano era 1450. A Alemanha, nessa época, era uma terra de contrastes. Por um lado, havia um forte crescimento econômico, aliado à junção, ao surgimento das grandes cidades-estado. Por outro lado, o feudalismo ainda dominava grande parte da sociedade, com senhores feudais dominando vastas áreas de toda a Alemanha. Gutenberg nasceu em Mainz, uma cidade próspera nas margens do rio Reno, que era um dos grandes centros comerciais do Império Sacro Românico. Ou melhor, Sacro Romano-Germânico. Já havia uma junção ali. E esse Império Sacro, para a gente entrar no entendimento, né, justamente era uma época conturbada, onde se questionava essa junção de poderes, onde não só existia o poder vindo dos céus, o poder celestial, o representante de Deus na Terra, mas também era um poderio político, essa junção dos poderes, que até hoje é muito questionada, ali imperava de uma forma absoluta. Então, Mainz também era coordenada totalmente por príncipes e arcebispos. A cidade era um centro de comércio e aprendizado, com uma população totalmente diversificada, composta por artesãos, comerciantes, clérigos e acadêmicos. E a educação formal era limitada aos grandes ricos da região, aos filhos dos comerciantes, aos filhos dos nobres da região ou aos clérigos. Os livros eram escritos à mão, principalmente por monges, chamados monges copistas. E muitos desses livros levavam meses, às vezes anos, para serem copiados. E como resultado disso, apenas reis, alguns nobres e clérigos tinham acesso a essa inteligência toda contida nos livros. Como se a concentração de inteligência da humanidade, a concentração de todo o conhecimento ficasse restrita a um povo. Imagine você chegar numa casta onde, além de você já estar numa casta selecionada, numa casta diferenciada, que produz riqueza, mas essa casta tem acesso a informações privilegiadas que ajudam ela a continuar nesse poder. O preço de um manuscrito era exorbitante. Podemos imaginar que nos dias de hoje superavam a casa das centenas de milhares de reais para um livro. Johannes Gutenberg nasceu por volta de 1400 em uma família de classe média alta. Seu pai, Friele Gensflens Just Laden, era um comerciante de tecidos e trabalhou na Casa da Moeda. E sua mãe, Elsie Lirch, também pertencia a uma família de comerciantes, ou seja, por todos os lados, Gutenberg estava amparado numa classe alta com acesso à cultura, inteligência e poder de transformação. Pouco se sabe sobre a infância de Gutenberg, não há registros. Mas o que se sabe é que, por seu pai ser um ourives da Casa da Moeda, alguém que tinha conhecimento da transformação do metal, da matéria, alguém que tinha acesso a ferramentas com esse poder de execução, supõe-se que seu filho tenha sido letrado nessas artes de manejar, de entender como que poderia dissolver o metal, transformá-lo em novas coisas, o que era raro naquela época. Claro, entendendo a raridade desse processo, é você ter a junção desses fatores. Você entender que além do poder financeiro, além de estar numa família de comerciantes que tinha, ou seja, o conhecimento que vinha de fora, das rotas, ele também tinha um conhecimento de transformação da matéria. Podemos dizer que Gutenberg ele realmente estava num momento e numa data dotada de poder para transformar o seu conhecimento em algo efetivo. Estima-se que ele tenha estudado na Universidade de Erfurt,
uma das mais respeitadas em toda a Alemanha, aonde então se completou os seus ensinamentos. Além de tudo que ele aprendia em casa, ali ele teve contato com gramática, literatura e artes, onde ele pôde desenvolver então suas novas habilidades, suas novas vertentes. Mas o que se sabe é que, apesar de muito comum naquela época, ele não seguiu a carreira acadêmica. Em 1430, devido a confrontos políticos, muito provavelmente causados por essa indignação do poder concentrado, poder religioso e político e financeiro concentrados na mão das mesmas pessoas, começou a gerar então revoltas sociais e conflitos que se alastraram por toda a Mainz. Então a família de Gutenberg se viu forçada a sair dali, como eles tinham acesso a informações privilegiadas, a dinheiro, eles se mudaram para Estrasburgo. E coincidentemente ou não, ali era uma grande cidade centrada em pesquisas, ensinamentos e desenvolvimentos também na arte de novas formas de escrita e impressão. Então existia na época um clamor, uma necessidade, porque as pessoas queriam ter acesso a essa informação privilegiada. E como fazer isso com livros tão caros? Claro, tentando criar técnicas que barateassem a produção dos livros. E uma das técnicas mais utilizadas, que estava sendo bem desenvolvida já no início desse século, era a xilogravura. E a xilogravura é uma técnica que esculpe a madeira em forma de letras, e essas letras ficam numa face dessa madeira, onde você embebeda ela com tinta, alguma forma de tinta que pudesse ser pressionada sobre os papéis, para que sim a imprensa, de prensar, fosse então automatizada e não mais dependesse daqueles monges copistas que levariam anos e custariam milhares e milhares e milhares de reais para se produzir apenas um livro. Então podemos dizer que Gutenberg estava com as ferramentas certas, no local certo, na hora certa? Será tudo isso uma grande coincidência? Vamos olhar então pelo aspecto criativo. Quais eram os elementos que estavam à disposição de Gutenberg naquela época? Na própria Alemanha já existia uma prensa levada para os produtores de vinho, que já era utilizada, eles já estavam desenvolvendo algumas fundições novas de materiais, ligando, criando novas ligas que permitiam essa moldagem delicada, que é a moldagem focada para a impressão. Não é qualquer tipo de metal que aceitaria essas curvas, que aceitaria o tamanho, né, que é necessário para se fazer uma impressão. Então, em 1448, Gutenberg, já de volta a Mainz, ele consegue o financiamento de um banqueiro, Fust, porque ele já tinha a ideia de produzir algo diferenciado, ele já tinha as ferramentas, é como se fosse a startup da época. Então ele foi lá, fez o seu pitch e conseguiu o financiamento, não era nada convencional, nada caro, mas ele conseguiu não só tirar do papel, comprovar, passar pelo design sprint da ideia, como ele conseguiu, com o seu pitch de vendas, atrair um grande investidor. E a grande virada de poder de transformação do metal foi justamente uma nova liga surgida com antimônio, chumbo e estanho. E essa liga, sim, poderia dar vazão a toda a criatividade de Gutenberg. Então, nesse propósito de ideação, nesse processo que ele seguiu no Brain Step, seguindo a escada da criatividade, ele passa pelo teste. Ele tem que trazer da ideação para algo funcional. E ele começa a imprimir pequenos objetos, pequenos rótulos, pequenas reproduções de cartas, nada muito efetivo, nada muito gigantesco, mas aí também a gente tem que entender que esse é o princípio adotado por todas as empresas grandes de inovação hoje, toda P&D, toda pesquisa e desenvolvimento, onde grandes empresas investem às vezes 10, 15, 20% do seu lucro, como é o caso da IBM, ou Microsoft, ou essas grandes empresas, Apple, ou grandes empresas de tecnologia, elas fazem justamente isso, elas têm a ideação, o processo de se criar, né, inferindo uma necessidade humana, se cria essa ponte, esse elo, né, se cria esse objeto digital, esse objeto material, essa revolução tecnológica ou revolução
de coisas físicas, com novos materiais, com novas invenções, com novos pensamentos, e isso tem que ser passado por um processo, né, dessa ideação, da junção, da percepção de quem vai usar, do que isso realmente transforma, antes de ganhar larga escala. Mas o grande fator agora é entender qual que vai ser o objeto dessa larga escala de Gutenberg. Em 1517, outro jovem revolucionário, Martinho Lutero, colocava na porta da igreja as suas 95 teses doutrinárias, baseadas e impulsionadas pela indignação que existia na época sobre o poderio político da igreja, onde se vendiam indulgências, espaços no céu para pessoas que cometiam pecados horrendos, tenebrosos e um pouquinho de plata. La plata faria com que sua alma, inclusive a alma de pessoas já mortas, seriam salvas por toda a eternidade. Existia então uma revolta popular, já um sentimento, e Martinho, que isso valeria um capítulo, um vídeo gigantesco somente falando dele, mas como estamos tratando de Gutenberg, de sua grande ideia, vamos apenas pensar o objeto então escolhido por Gutenberg para que isso tomasse vida, para que seus testes tomassem vidas, justamente vinha ao encontro do que Lutero estava fazendo pela reforma da igreja. Então, nós percebemos que existia naquela época já escritas, já passada por concílios, já muito bem estruturadas e espalhadas por toda a Europa, por toda muito mais além da Europa, por todo o centro do mundo conhecido como o mundo ocidental, já se espalhavam as Bíblias tradicionais católicas que foram questionadas justamente em sua essência, em sua interpretação, mas também em sua escritura. Ou seja, livros ali dentro foram questionados, mudanças estruturais aconteceram. E esse período, justamente de 1517, 1520 até 25, 30, onde esse questionamento foi crescendo, mas muito localizado ali em volta de Lutero e de clérigos que já começaram a enxergar também, começaram a sentir a necessidade dessa reforma católica, que virou a reforma protestante, a reforma cristã, aconteceu justamente a quilômetros de distância, coisa muito próxima até para a época do movimento de Gutenberg de se criar a imprensa. Então, percebam o seguinte, se a imprensa fosse criada um pouquinho mais para cá da Europa, ela teria propagado a Bíblia católica em sua essência. Se a imprensa fosse criada um pouco antes dessa data, coisa mínima na história da humanidade, e já existiam elementos para isso, já existia necessidade para isso, ela teria propagado provavelmente o livro mais necessário da época, que era o livro católico, a Bíblia católica. Por que então? Por que então essa conjunção de fatores ajudaram a propagar uma nova fé? O que moveu isso? E vamos ver agora alguns relatos de grandes pais da fé sobre essa conjunção, coincidência de fatores. Nas palavras de Martinho Lutero, a imprensa é o maior presente de Deus e o mais supremo ato da graça. John Foxe, o autor do livro Dos Mártires. Foxe acreditava que a imprensa ajudou a libertar o povo das correntes do catolicismo medieval, promovendo o acesso à Bíblia. O famoso evangelista americano, muito conhecido por dominar as telas de todas as televisões do mundo, Billy Graham, ele mencionava como a tecnologia, incluindo a imprensa, o rádio e a TV, foram usadas por Deus para espalhar o evangelho. Charles Spurgeon,
conhecido também como príncipe dos pregadores. Ele acreditava que a imprensa foi um meio divino para levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Coincidência ou plano divino? E você? Você acredita que foi uma coincidência? Foi simplesmente fatores que levaram a essa evolução e a gente necessitava disso? Ou existia um plano maior por trás? Vamos tratar muito sobre isso nesse canal, sobre a criatividade com propósito, a criatividade que tem uma ordenança superior, que ela vem cumprir um objetivo para a Terra muito além do que percebemos e do que imaginamos. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. Eu quero saber o que você sabe, o que você quer, que coincidências, que fatores que mudaram a sua criatividade, a sua percepção do mundo. É importante todos saberem que existe sim uma ordenança. Quero saber o que você pensa. Em breve, vou estar lançando esse livro aqui, Criatividade, o dom negligenciado de Deus, onde vamos abordar casos e mais casos sobre essas coincidências, esses fatores. Ou existe uma coisas tão impossíveis, improváveis, que a estatística mal consegue comprovar, são zeros e mais zeros que não caberiam numa página, ou elas têm uma ordenança, ou elas têm uma lógica, elas têm um preceito de começo, meio e fim. E é isso que a gente está buscando aqui, saber mais, conhecer mais. Se você gosta de ideias, quer saber mais sobre as grandes invenções, me segue aqui.